Pastor, fica à vontade e Deus abençoe. Muito bem, pastor Anderson Firmino. Em primeiro lugar, prazer falar com o senhor, prazer poder revê-lo nesses dias em que a gente quase não vê gente, quase não pode sair de casa, quase não pode se encontrar com os irmãos. Então, poder vê-lo é uma alegria, poder participar dessa conferência é também um prazer. Bom, acredito que os irmãos estejam me ouvindo bem, pelo que falaram posteriormente. Caso haja algum problema, os irmãos me digam, que aí eu tento alterar alguma coisa aqui, de repente tirar o fone de ouvido para ver se melhora. Mas caso contrário, sigamos. Pastor Anderson, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela o que, na minha opinião, eu considero um acerto cirúrgico na escolha do tema de hoje. Em primeiro lugar, parabéns pela conferência e pelos temas que estão sendo tratados, e parabéns pela escolha do tema de hoje, o casamento como uma aliança feita diante de Deus e também uma aliança, portanto, feita com o próprio Deus. Eu acredito que isso é de extrema importância e relevância destacar esse caráter do casamento como uma aliança, porque, na minha opinião, o número de divórcios no nosso país e no mundo inteiro, de uma forma geral, ele cresce também devido a uma má compreensão do que seja o casamento, bem como daquilo que deve sustentar o casamento. Porque, veja bem, o entendimento de um casal acerca do que seja o casamento vai implicar no entendimento do casal sobre aquilo que deve sustentar o casamento. E, portanto, um mau entendimento sobre o que é o casamento e, portanto, sobre o que deve sustentar o casamento vai fortalecer ou fragilizar o casamento. Então, isso vai ter implicação no casamento de uma forma geral. A minha fala aqui, portanto, eu gostaria de fazê-la da seguinte forma: eu gostaria de destacar o que, na minha opinião, eu considero como um equívoco, ou o que não é o casamento, ou más interpretações do que seja o casamento. Inclusive, trarei um exemplo sobre isso. E aí, em seguida, falarei sobre o casamento como uma aliança e encerrarei falando sobre, então, princípios para um casamento da aliança. Então, deixe-me iniciar falando sobre o problema. Eu disse que o número de divórcios tem crescido exatamente devido a uma má compreensão do que seja o casamento e, portanto, daquilo que deve sustentar o casamento. Ora, qual é essa má compreensão acerca do que seja o casamento? Para muitos casais que se unem nos laços do matrimônio, o casamento significa uma aventura, o casamento para alguns é uma aposta, o casamento para alguns às vezes, na melhor das hipóteses, é apenas uma expressão do amor de duas pessoas, de maneira que a máxima que tem sustentado muitos casamentos hoje em dia não é mais aquela velha máxima que nós conhecemos, até que a morte vos separe, mas sim o que seja eterno enquanto dure. Perceba que há uma mudança da visão do casamento e da visão do que é o casamento, ou do que vale a pena no casamento, ou de até que momento vale a pena o casamento. Nós estamos acostumados à velha máxima, até que a morte vos separe. Hoje há uma troca dessa máxima por outra, que é que seja eterno enquanto dure. Então, de maneira que para muitos o casamento se transformou numa aventura, numa aposta, ou, na melhor das hipóteses, uma expressão do amor de duas pessoas. Agora perceba que dizer que o casamento não é isso, não é a mesma coisa de dizer que isso não possa estar envolvido e existir no casamento. Porque nós entendemos que a vida a dois, a vida de duas pessoas, deve ser uma grande e extraordinária e maravilhosa aventura. A vida a dois, o empreendimento familiar, digamos assim, deve ser uma boa aventura desfrutada por um casal e por uma família. Da mesma forma, em todo casamento e em todo lar, o amor deve encontrar a sua expressão máxima. No entanto, mesmo isso estando envolvido no casamento, e mesmo isso sendo saudável no casamento, mas o casamento ele não pode ser simplesmente uma aventura,
ele não pode ser simplesmente ou meramente uma expressão do amor, de maneira que só valha a pena quando esse amor foi expresso no mais alto grau de sentimentalismo, digamos assim. Porque nessa perspectiva, o casamento deve durar enquanto os dois estiverem apaixonados, ou enquanto os dois se sentirem bem, ou enquanto os planos de vida estiverem em harmonia, ou enquanto tudo estiver caminhando conforme o planejado. Veja bem, nessa perspectiva de casamento, de que seja eterno enquanto dure, o casamento deve durar e deve ser eterno simplesmente enquanto os dois estiverem apaixonados. A ideia, portanto, do casamento, para muitos, e esse que seja eterno enquanto dure, essa eternidade não é no sentido extensiva, muito tempo juntos, mas é no sentido intensivo. Ou seja, a eternidade é o sinônimo, nesse caso, de intensidade. Que ele seja eterno, que ele seja intenso, que ele seja verdadeiro, que ele seja belo, que ele seja bom, que ele seja bem vivido e que enquanto isso acontecer, ele dure. Mas a partir do momento em que ele não seja mais intenso, não seja mais belo, não seja mais bem vivido, ou não expresse mais a paixão que os jovens tinham quando disseram sim, então aí não há mais uma eternidade no sentido de intensa. Não há mais intensidade, portanto, ele não deve mais durar. O casamento deveria durar, segundo estes, enquanto os dois estiverem apaixonados, se sentindo bem, enquanto os planos estiverem em harmonia, ou seja, os projetos de vida caminharem de forma paralela, os planos combinarem e coisas do tipo, e quando tudo estiver caminhando conforme o planejado. A partir do momento em que os planos são distintos, os planos parecem não combinar mais, não encontrar mais uma harmonia, a partir do momento em que ambos não estiverem mais se sentindo bem, a partir do momento em que a paixão não estiver mais como outrora, então não há mais casamento na perspectiva de muitos. Deixe-me citar um exemplo prático, pastor, das consequências dessa perspectiva de casamento. Eu posso citar isso aqui de uma forma muito tranquila e muito natural, porque o exemplo que eu vou citar, ele é público e ele é de dois famosos que têm aí milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. Muitos jovens, muitos adolescentes da nossa igreja conhecem o famoso youtuber, humorista Whindersson Nunes. Ele é um jovem, tem seus 20 e poucos anos, casou-se com uma outra jovem também, com seus 20 e poucos anos, um casamento recente, não chega a ter, não chegou a ter 3 anos, deve ter em média de 2 anos, coisas do tipo. E como todo casamento de famoso, como todo casamento de youtuber, ele ganhou os noticiários e as páginas de Instagram, de YouTube, de maneira que o país inteiro ficou aí, digamos assim, admirando o amor daquele casal, que viajaram o mundo juntos, juras de amor, altas declarações, uma vida perfeita nas redes sociais, fama, viagens, beleza e tudo aí envolvido. Pois bem, nesta semana passada, os dois igualmente surpreenderam o Brasil com o anúncio da sua separação. E eles então divulgaram nas suas redes sociais, no seu Instagram, um texto falando do porquê da separação. Prestem bem atenção vocês que estão nos assistindo e veja bem também, pastor Anderson, o que é o casamento para muita gente. O texto deles dizia o seguinte: bom, nem sabemos como explicar isso para vocês. Nós dois sempre fomos um casal inspiração para muita gente e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas. Mas precisamos, neste momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. Ou seja, já começa dizendo que há uma diferença e que o amor não está atrelado ao casamento e que o amor não existe apenas quando existiu o casamento. Sigamos adiante. Ele diz: a gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita. Tão perfeita
a ponto de entendermos que existe um momento em que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo. Então veja, ele está dizendo o seguinte: olha, o meu casamento foi perfeito, mas ele foi tão perfeito que a gente chegou à conclusão que era melhor parar para não estragar a perfeição. Então, isso, antes de seguir com a leitura do texto, isso já me parece, isso já me soa como uma má compreensão acerca do que é a vida conjugal, do que é o casamento. Isso me parece dois jovens que entram na vida conjugal sem uma devida orientação, sem uma devida maturidade, sem uma devida preparação, sem pelo menos um aconselhamento do que seria o casamento. Então há uma esperança de que o casamento seja sinônimo de perfeição, o casamento seja sinônimo do famoso mar de rosas, o casamento seja uma expressão daquele conto de fadas do viveram felizes para sempre, e felizes no sentido realmente hollywoodiano e dos contos de fadas. Então, enquanto isso existir, essa perfeição, então isso é o casamento. À medida que começam a surgir os arranhões da vida, à medida em que aquela pessoa com que você se casou parece que vai falecendo e uma nova pessoa vai nascendo a cada dia, e você vai descobrindo essa nova pessoa, e ela já não é mais tão perfeita como parecia, e o casamento começa a ter os seus trincões, os seus arranhões. Então, se manchou a imagem e a ideia de perfeição que existia, então já não faz mais sentido continuar. Então é melhor, segundo essa perspectiva, você terminar enquanto está perfeito, para que você não estrague aquilo que foi construído. Então ele segue dizendo: decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar o nosso relacionamento. Outra coisa que eu não sei, na verdade, como explicar, porque me parece aqui uma romantização do divórcio. Quem lê esse texto pensa que o divórcio é simplesmente duas pessoas que se amam tanto que chegaram ao ponto de dizer: olha, a gente se ama tanto e a gente construiu uma história tão linda, mas vamos deixar essa nossa história no cume da montanha, no mais alto grau de perfeição, e vamos dar um tempo e vamos terminar o casamento, mas continuar com o nosso relacionamento lindo. Bom, quem já passou pela triste, decepcionante, frustrante e dolorida experiência do divórcio sabe que o divórcio tem tudo menos isso que está no texto. O divórcio, na verdade, é como duas folhas coladas que você tenta separá-las. Você sai rasgando as duas, pedaços de uma fica colado na outra, na verdade, o que existe é trauma, é dor, é sofrimento, é uma espécie também de morte de cada um que vai no outro. Mas o texto, então, ele segue dizendo o seguinte: estamos nos separando para a maioria das pessoas, mas a verdade é que só estamos terminando uma fase. Acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito, e se inspiramos um no outro, e nos inspiramos um no outro a ponto de entender que às vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. Ou seja, a perspectiva é: nós terminamos o casamento para que o relacionamento fique melhor. Nós terminamos o casamento para que a relação continue como era antes, continue melhor. A gente aprendeu muito e se ajudou muito, e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisamos tentar procurar um amor, não precisamos tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes. Mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. Ou seja, por que o casamento acabou? Porque a gente cresceu, porque a gente amadureceu. Então me parece um contrassenso muito grande, porque eu entendo que no casamento, quando a gente cresce, quando a gente amadurece, igualmente deve crescer e amadurecer a relação e os laços que nos unem. Mas a ideia passada aqui é que a gente cresceu,
a gente evoluiu, a gente amadureceu e, portanto, esse é o motivo da gente ter que se separar. Então parece que é até uma confissão de que as pessoas que se casaram, na verdade, eram duas crianças. Duas crianças se uniram sem saber o que estavam fazendo. Era talvez uma aposta, era talvez uma aventura, mas era uma empreitada de duas crianças que não sabiam o que esperar da vida. E agora crescemos, amadurecemos, evoluímos e, portanto, decidimos parar. E é só. E aí encerra dizendo: não desistam do amor, jamais. Só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, ao ponto de saber o que é melhor para o amor continuar vivendo. Com amor, eles encerram então o Whindersson e Luísa. Então, esse foi um post público deles nas redes sociais. Eles têm milhões de seguidores, então isso aqui não é nada privado e nada não é surpresa para ninguém. Talvez muitos dos que estão nos acompanhando aqui já leram esse texto e se espantaram com uma relação de um casal jovem, de um casal bonito, uma vida bela, uma vida cheia de amor e cheia de harmonia, mas um casal que em poucos anos de convivência decidiram parar para continuar a sua linda relação de amor e de companheirismo. Bom, o que é isso então? Isso que eu estou... Pastor, o senhor consegue me ouvir bem? Ouvindo. Se puder falar um pouco mais alto, melhor. Muito bem. Então, o que é isso que eu estou falando aqui? Esse texto que eu acabei de mencionar, ele expressa um exemplo prático, um exemplo que nós acabamos de perceber dessa visão do casamento. A visão do casamento de que ele deve ser eterno enquanto durar, a visão do casamento enquanto uma aventura, enquanto uma aposta, e a visão do casamento enquanto um empreendimento que só vale a pena existir enquanto ele expressar perfeição, enquanto ele expressar o mais alto grau do sentimentalismo, e enquanto ele expressar harmonia de ideias, e enquanto ele manifestar aquilo que nós esperávamos. Então, isso é o casamento, isso deve sustentar o casamento, e quando não há mais isso, então não há mais por que manter o casamento. Naturalmente, então, eu devo dizer que essa não é a perspectiva bíblica para o que seja o casamento. E eu devo, então, me alinhar ao tema proposto e dizer que o casamento, apesar de expressar também o amor de um casal, apesar de expressar também, dever expressar também a belíssima aventura de um casal e coisas do tipo, mas, na verdade, o casamento, e isso é o que deve sustentar o casamento, é uma aliança de duas pessoas com Deus, de ambos diante de Deus, chamando a Deus como testemunha. O que é uma aliança de forma geral? Uma aliança é um pacto ou um acordo entre duas partes. O aliança pode ser, e geralmente quando nós falamos da aliança entre os homens, na humanidade, a aliança é um acordo em que as partes chegam voluntariamente, depois de uma cuidadosa estipulação de seus deveres e privilégios mútuos, chegam no referido acordo, no referido pacto. Mas uma aliança pode ser também de uma natureza ou de um arranjo imposto por uma parte superior à outra. E aqui, claro, quando eu estou me referindo da aliança de Deus com os homens, a aliança ou o pacto das obras, a aliança ou o pacto da graça. Nesse caso, nós estaríamos falando de uma aliança na qual a disposição, os critérios e os arranjos são dispostos e impostos pela parte superior à parte inferior, e sendo por esta aceita. No entanto, quando falamos de um casamento enquanto uma aliança, nós estamos falando de um pacto, de uma aliança, de um acordo em que as partes
devem chegar voluntariamente a um acordo mediante de um cuidadoso entendimento dos seus deveres e dos seus privilégios mútuos com base nos princípios gerais da palavra de Deus. O casamento, portanto, muito embora possa e deva envolver o amor que os cônjuges nutrem um pelo outro, o casamento, embora deva ser uma grande e extraordinária aventura entre os dois, mas na verdade o casamento ele consiste num ato solene, no qual duas pessoas chamam a Deus para uma aliança, fazem votos um para o outro e ambos para Deus, votos esses baseados nos princípios da palavra de Deus, e tendo Deus e outras pessoas como testemunhas. A quebra, portanto, destes votos que foram feitos diante de Deus, diante da palavra de Deus, ou tendo a Deus como testemunho, a quebra desses votos é o mesmo que quebrar o terceiro mandamento da palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 20, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Num casamento, nós chamamos a Deus como testemunha, nós chamamos a Deus como parte desta aliança, nós fazemos votos solenes, um para o outro, ambos para Deus, tendo a Deus como parte da aliança, tendo Deus como ministro desta aliança e tendo Deus como testemunha desta aliança. Tudo isso está envolvido no ato do casamento. A quebra dos votos, portanto, é quebrar o próprio mandamento terceiro que está em Êxodo capítulo 20, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deixe-me dizer então que se o casamento é uma aliança com Deus, o que deve sustentar o casamento, perceba agora a primeira implicação disso. Se o casamento é uma aliança com Deus, o que deve sustentar um casamento não é meramente o sentimento que nós nutrimos um pelo outro, mas a consciência dos votos que fizemos no altar do Senhor. Pastor, você quer dizer então que o casamento deve ser um empreendimento frustrante, em que eu devo simplesmente me submeter a tudo porque eu fiz um voto diante de Deus? Não, o casamento ele não precisa ser um empreendimento frustrante. É a vontade de Deus que o casamento e o lar cristão seja, na verdade, um antegozo do próprio paraíso. A nossa casa deve ser realmente um lar onde a palavra de Deus deve reinar, onde as bênçãos da aliança de Deus devem estar presentes. E, portanto, marido e mulher devem se amar, e o leito conjugal deve ser a expressão máxima do amor do homem para a mulher e da mulher para o homem. Então, os mais nobres e belos sentimentos devem estar envolvidos no casamento, e isso não se discute, isso é fora de dúvida, fora de questão. Mas o que eu estou dizendo é que o que deve sustentar primeiramente o casamento, uma vez que ele é uma aliança com Deus, não é simplesmente aquilo que sentimos no nosso coração. Porque lembre-se que a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. A palavra de Deus, então, nos alerta que aquilo que o teu coração te mostra nem sempre é a verdade, o teu coração pode te enganar. Isso diz a palavra de Deus, mas não apenas a palavra de Deus, a experiência mostra isso. Você que é casado deve me dizer com franqueza que nem todos os dias você despertou morrendo de amores por sua esposa ou por seu marido. Teve dias em que você ficou com raiva, teve dias em que vocês brigaram, teve dias em que os sentimentos que foram nutridos ou até mesmo expressados pelas suas palavras não foram os mais belos possíveis. Portanto, o casamento cristão não deve ser um barco à deriva, jogado de um lado para o outro pelo sentimento ou por aquilo que dá na telha, por aquilo que dá no coração ou em qualquer outro tipo de sentimento ou tipo de modelo, digamos assim. Os sentimentos nossos devem ser disciplinados pela palavra de Deus, devem ser nutridos de acordo com os princípios da palavra de Deus para que o casamento seja uma bênção. Mas é acima de tudo, quando os dias não estiverem bem, quando os dias forem maus, quando enfrentarmos crises,
o que deve sustentar o nosso casamento, em primeiro lugar, é a consciência de que eu fiz uma aliança com Deus, de que eu chamei aquela pessoa para o altar de Deus e de que eu prometi àquela pessoa, tendo Deus como testemunha, de que eu iria cuidar dela, amá-la, respeitá-la e ser fiel a ela até que a morte me separasse dela. E eu prometi isso tendo Deus como testemunha. Eu prometi isso fazendo voto disso em nome de Deus e diante de Deus. Então, essa consciência de uma aliança com Deus é o que deve, em primeiro lugar, sustentar e ser o combustível para uma vida conjugal bem-sucedida. Tendo dito isso, então, deixe-me encerrar com alguns princípios, então, para um casamento da aliança. Com base, então, no Evangelho de João, capítulo 2, deixe-me ler alguns versículos que falam sobre o primeiro milagre que temos registro de Cristo sendo feito no casamento em Caná da Galileia. Que diz o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meus queridos irmãos que estão nos acompanhando nessa live, esse texto que eu acabei de ler no Evangelho de João, ele mostra o primeiro milagre que nós temos registro de Cristo na palavra de Deus. E é interessante perceber que num ministério tão rico, tão cheio de milagres, um ministério no qual Cristo ressuscitou pessoas, trouxe vista aos cegos, fez deficientes físicos voltarem a andar, um ministério tão rico de milagres, de feitos extraordinários, o primeiro destes feitos, o pontapé inicial desses milagres foi exatamente num casamento. E isso não foi por acaso. Porque o casamento é, na verdade, uma das grandes dádivas criadas por Deus para os seus filhos desde o início do mundo. Inclusive, o primeiro casamento foi o próprio Deus quem realizou no Éden. O próprio Deus foi o ministro do primeiro casamento realizado lá no Éden, quando ele nos deu o que nós chamamos do mandato social. Deixe-me, então, com base nesse texto que acabei de ler, trazer apenas 3 princípios para a harmonia e para a bem-aventurança de um casamento da aliança. Em primeiro lugar, para que o casamento comece e continue bem até que a morte venha separar os cônjuges, é necessário que este lar tenha a presença de Cristo sempre entre eles. Perceba que neste casamento havia a presença marcante de Cristo, e a presença de Cristo fez toda a diferença nesse casamento. Os noivos, geralmente, quando começam um casamento, aqueles que optam por fazer uma cerimônia religiosa, eles vão até um ministro do Evangelho, eles vão até o altar pedir a bênção de Deus sobre a união que eles estão iniciando ali. É necessário, então, para o benefício de um casamento que está em aliança com Deus, é necessário que esse pedido, esse rogar das bênçãos de Deus, aconteçam não apenas no dia da cerimônia, aconteçam não apenas naquele dia do casamento, mas é necessário que todos os dias, pela fé, os noivos e agora o marido e a mulher
se aproximem do Senhor para pedir a sua bênção e a sua direção. Aquilo que os noivos um dia fizeram, 10 anos, 15, 20, 50 anos atrás, se aproximando do altar do Senhor para rogar as bênçãos do Senhor sobre o seu casamento, é necessário que eles continuem fazendo isso dia após dia, pedindo, rogando a graça e as bênçãos do Senhor sobre a sua união, sobre a sua vida conjugal, para que Deus possa abençoar, guiar e nutrir este lar e essa vida conjugal. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar que ter Cristo presente num casamento não é uma espécie de amuleto da sorte, ou não é simplesmente algo que nós deixamos esquecidos por algum tempo e recorremos a ele apenas quando o vinho acaba. Na verdade, Cristo precisa ser o guia diário, cotidiano. Ele precisa ser o guia da nossa vida. E aqui é válido nos lembrar das palavras que Maria, mãe do Senhor, disse: façam tudo aquilo que ele vos mandar. Esse conselho de Maria deve servir não apenas para aqueles noivos, para aquela festa em Caná da Galileia. Esse conselho de Maria deve, na verdade, guiar a vida conjugal de todo casal, tenha ele um dia, um ano ou 50 anos de casamento. Se nós queremos experimentar uma vida conjugal bem-sucedida, se nós queremos que este casamento, que é uma aliança com Deus, se mantenha assim, uma aliança até que a morte venha nos separar, nós precisamos fazer tudo aquilo que Cristo nos mandar. E neste casamento em Caná da Galileia, eles tinham Cristo com eles ali. Fazer o que Cristo estava mandando implicava obedecer uma ordem imediata. Nós não temos, naquele mesmo sentido, Cristo conosco, nos dando uma ordem imediata, dizendo faça isso ou faça aquilo. Mas nós temos Cristo conosco através de sua palavra e dos princípios que ele deixou para nós, para a nossa edificação, para o nosso benefício. E nós devemos, então, fazer tudo aquilo que Cristo nos manda e nos orienta em sua palavra. Você quer saber como deve ser um marido? Olha o que diz a palavra de Deus. Você quer saber como deve ser a esposa? Olhe para a palavra de Deus. Você quer saber como criar filhos? Olhe para a palavra de Deus. Você quer saber como lidar com as crises? Olhe para a palavra de Deus. Você quer saber o que fazer nos dias difíceis? Olhe para a palavra de Deus. Ter Cristo presente no casamento não é um amuleto, mas é um guia seguro, é um mestre a nos guiar todos os dias da nossa vida. Por fim, ter Cristo presente no casamento não significa que nós não enfrentaremos dificuldades, nós não enfrentaremos adversidades. Talvez isso seja aquilo que tem frustrado o casamento de muita gente. É entrar no casamento esperando uma vida de perfeição, esperando um mar de rosas e esperando, como o texto que li lá no começo daquele casal, esperando manter um grau de perfeição. E quando aquela bela história não está, em alguns dias, tão bela, então é melhor parar enquanto ela é bela e ficar com as boas lembranças. Ter Cristo presente em nossa vida não é sinônimo de uma vida debaixo de uma redoma, de uma blindagem na qual e por meio da qual nada atingirá o nosso lar. O pastor leu no início texto do final do Sermão da Montanha, em que Cristo diz: quem ouve a minha palavra e as pratica é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Perceba que nos dois casos, nas duas construções, a mesma enchente bate, a mesma chuva cai, o mesmo vento bate forte, a mesma água bate com violência, as duas construções sofrem as mesmas adversidades. A diferença, portanto, não é o que acontece lá fora, não é a adversidade, não são as circunstâncias. A diferença, na verdade, é como a casa enfrenta aquilo. A diferença é como a casa está preparada para aquilo. Uma casa está construída sobre areia, outra casa está construída sobre um alicerce, que é a palavra de Deus, que por sua vez está construída sobre a rocha, que é o próprio Cristo.
Então, as dificuldades da vida chegam, elas batem, mas elas vão embora. E quando ela passa e vai embora, a casa permanece intacta. É verdade, a pintura talvez esteja danificada. É verdade, talvez um pedaço do reboco tenha se destacado. E depois de uma dificuldade, a gente tem que reformar alguma coisa, a gente tem que pintar a casa de novo, a gente tem que melhorar alguma coisa, mas a estrutura da casa permanece lá, porque ela está bem construída. Então as dificuldades certamente aparecerão, mas quando elas chegarem, o que deve sustentar a casa, o que deve sustentar o casamento, não é simplesmente o sentimento abstrato ou subjetivo que nós venhamos a nutrir pelo outro. Não é simplesmente algum tipo de necessidade de permanecer junto, mas o que deve sustentar a relação, o casamento, em primeiro lugar, é a consciência dos votos que foram feitos diante de Deus. É a consciência de que nós estamos em aliança com o próprio Deus. Isso é a primeira coisa, que não exclui as outras. Porque tendo todas as outras, mas não tendo essa consciência da aliança, quando as outras vão embora, o casamento vai junto. Mas tendo a aliança, quando as outras não estão fortes, esta consciência sustenta o casamento. E a partir delas, então, guiados pelos princípios da palavra de Deus, nós conseguimos nutrir as demais. Então, por exemplo, quando há pecado, deve haver humildade para reconhecer, mas deve haver também piedade para perdoar. Tudo isso movido pelo diálogo, que nunca deve faltar no casamento. Assim, portanto, sendo guiado pela palavra de Deus, nós conseguimos nutrir o sentimento que deve ser presente, o amor que deve ser uma constante no casamento, o companheirismo, a fidelidade, a cumplicidade. Tudo isso ele é abastecido pelo combustível da palavra de Deus. Mas isso só funciona quando, em primeiro lugar, temos essa consciência de que estamos em aliança com Deus. Então, cada um dos irmãos possam ter as bênçãos do Senhor, que possam desfrutar dos benefícios que é estar em aliança com Deus, em aliança uns com os outros. E isso tudo para a glória de Deus, e isso tudo para o benefício e a bênção da família, que é a mais bela instituição criada por Deus. Amém. Amém. Meus amados, nesse momento nós vamos fazer um bate-papo. E aí, se você quiser participar, você será muito bem-vindo. Então, você pode colocar aí algumas perguntas, fazer algumas considerações. E nós vamos ler aqui e vamos fazer esse bate-papo, tá? Então, aguardamos aí a sua presença, a sua participação, para que nós venhamos ter um momento de interação, quem sabe de edificação mútua, de tirarmos algumas dúvidas, e também de ouvirmos aí os amados que estão nos assistindo daqui, tá bom? Então você pode aí fazer isso. Enquanto você aguardando algumas possíveis digitações, já quero convidar você para amanhã. Amanhã nós vamos estar falando sobre marido federal, a liderança bíblica no lar, com o pastor Bruno César, da Igreja Congregacional de Santa Cruz, do Capibaribe, tá? Quero convidar os amados, dia 14, vai estar conosco em nossa live o cantor Sérgio Lopes. Então, conseguimos o contato do Sérgio Lopes e ele vai estar conosco no dia 14. No dia 15, vai estar o grupo Alumiar. Dia 16, vai estar a nossa irmã Edênia Moraes. E dia 17, vai estar conosco, encerrando a nossa conferência online, o nosso irmão Emerson Augusto, tá? Então, aí um pouquinho da nossa agenda para vocês. Algumas perguntas. Não sei se teve algum probleminha aí com a conexão do pastor Jonatas. Então, Jonatas, pode fazer o convite aí de novo para eu lhe chamar.
para esse momento, tá? Mas enquanto o Jonatas expressa aí, eu gostaria, nesse momento, de refletir. Quem sabe essa mensagem é muito dura, muito inquietante, em especial para aqueles que já estejam no segundo casamento, para aqueles que já degustam de uma segunda núpcia. E agora, o que fazer? Não é? E aí, amados irmãos, lembre-se, eu quero trazer aqui algumas orientações alicerçadas na Escritura para isso. Lembre-se que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos o desafio de começar daqui para frente. Não será piedoso aqueles que estiverem na segunda núpcia, no terceiro casamento, mesmo que contraído de forma não piedosa, não santa. Mas a Escritura não orienta a destruir tudo. Às vezes já tem filhos, às vezes já tem uma nova história, o primeiro matrimônio também. Então, é começar daqui para frente, suplicando o perdão do Altíssimo, e Ele, que é rico em misericórdia, e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, Ele nos perdoa. Então, aqui eu gostaria de trazer essa palavra de consolo para você que olha pelo retrovisor e às vezes lamentam uma ausência de maturidade naquela época. Quem sabe se tivesse a cabeça de hoje pensaria diferente. Mas Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus abençoa você também nessa nova relação, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Pastor Jonatas, está me ouvindo? Oi, pastor, você está me ouvindo? Eu acho que minha conexão tinha dado uma... Então, se você tiver aí, pessoal, alguma pergunta, alguma consideração, você pode fazer e nós vamos tentar fazer esse bate-papo daqui. Perdemos de novo a comunicação, quem sabe a internet dele deve estar com alguma oscilação, né? Então ficamos aí aguardando algumas possíveis perguntas, algumas possíveis participações, no nome do Senhor Jesus, tá? Agora, nesse momento de pandemia, a gente tem também se alarmado com o índice de divórcio. É interessante que na Rússia foi proibido o divórcio até o dia 1 de junho. Lá nem casas, nem acaba casamento até 1 de junho. Esse, de fato, é um momento de poucas ações abruptas. Esse é um momento de serenidade, é um momento de que decisões graves devem ser pensadas um pouco mais, porque vivemos aí em tempos de afloração da ansiedade, de angústias, e nesse momento produz em nós uma grande agitação, tá? Então aí eu quero convidar você a ter paciência, a orar, participe aí do nosso devocional, chame a sua esposa, chame os seus filhos para um momento de oração. Isso é importante, amados. Existe uma bênção inenarrável na adoração a Deus, num momento de oração. Então, não apenas ore por, ore com. Então, chama aí seu esposo, chama a sua esposa, e você, marido, como líder da sua casa, que você venha orar e chamar a sua família à oração, tá? Então, inicie esse momento, porque essa é a vontade do Senhor. Ser cabeça da casa não é só cabeça nas áreas materiais, mas ser cabeça também na espiritualidade. Então, o presbítero Érico coloca aqui, e segundo reportagem, tem crescido o número de violência contra as mulheres. Isso é lamentável, né, amados? E a gente percebe que tem crescido o número de violência entre as mulheres, como também o índice de uso de álcool. Algumas lives de famosos
os famosos terminaram a live de forma vergonhosa, embriagados, caindo, que gerou até um mal-estar para o próprio grupo, né? Então, nesse momento, é um momento de pessoas buscam refúgio no álcool, nas drogas. Então, é um momento de nós nos lembrarmos que o Senhor é o nosso refúgio, que só nele nós teremos paz, verdade e vida. Então, que nós venhamos buscar ao Senhor nesse momento, tá certo? Amados, eu gostaria de convidar para a gente terminar o nosso irmão Júnior, e ele vai cantar um hino, e aí nós vamos terminar. Ao pastor Jonatas, muito obrigado, pastor. A sua presença foi de grande edificação aqui para as nossas vidas. Que o Senhor continue lhe usando poderosamente junto aí à igreja. Que Deus abençoe sua família, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, um grande abraço para o pastor Jonatas.